Muito bem, estamos aqui mais uma vez, mais um podcast Pode Isso, Dona Andréia. E hoje nós estamos com um convidado super especial, mas antes de eu chamar esse convidado, falar aqui desse convidado, eu quero te lembrar que nós temos o nosso link aqui, né? Então, você aí que ainda não se inscreveu no nosso canal, você pode inscrever no canal Andréia Vieira OFC, lá no YouTube. Se inscreve, dê o seu like, aperte lá o sininho lá para você também acompanhar nossas novidades por lá. E o nosso canal aqui também. O Carlos vai colocar aqui, que eu sempre esqueço, Carlos. Aí você coloca aqui. Tá na rede já? Não. Tá bom, depois ele coloca aí. Tá? Da Rede Metropolitana, que é o que vocês estão nos assistindo agora, ao vivo, ok? Também se inscreve aqui no canal, aperte o sininho aí, dê o seu joinha, porque isso nos ajuda a enganjar. Então, todo início de podcast eu vou estar lembrando isso aí para você. Se você também estiver querendo uma oportunidade para trabalhar na nossa empresa, como executiva, aí você mulher que está nos assistindo, você homem também, mas o chamado é mais para mulheres, né? Entra em contato conosco no 97-666-0016. Você tem uma oportunidade de ganhar uma renda extra. Aí mesmo, da sua casa, sentadinha aí, do jeito que você está assistindo a gente, você pode estar ganhando dinheiro. Então, entra em contato conosco na nossa empresa AMV Assessoria Jurídica. 97-666-0016. O telefone está passando aqui também. 97-666-0016. Você vai entrar em contato conosco e vai saber, Dona Andréia, como é que eu vou ganhar dinheiro sentada no meu sofá? E eu vou te explicar, tá bom? Eu e a nossa equipe vamos te explicar como que você vai ter a sua renda extra aí sentadinho onde você está. Nós já temos alguns testemunhos até, mas ao longo do tempo eu vou estar chamando aqui algumas pessoas que já conseguiram ter a sua independência financeira só com esse projeto, tá bom? Então vamos lá, gente. Hoje nós estamos aqui com ele, né? Que é um pastor. O nome dele daqui a pouco eu falo o nome dele. Ele é pastor, ele é caxiense, ele é casado, ele é pai de 3 filhos, olha. É colega, bacharel em Direito, é presidente da CAADER, que daqui a pouco ele vai explicar o que é, e ele é coordenador de área da CPADERJ. Eu estou falando com o pastor Charles Tomás. A paz do Senhor, pastor. Meu anjo, paz. Estou muito feliz por estar aqui, entendeu? Com toda certeza, estava assim já na expectativa, né, desse dia, e você colocou, né, assim, de uma forma muito inteligente, um tema, né? Desde já vai ser falado sobre um tema, e nós queremos falar que não foi nada combinado esse tema, tá? Então você fica aí até o final, com toda certeza. O tema que foi colocado, que já está, no caso, no cartaz, que algumas pessoas já receberam, vai ser um tema de muito conflito, mas no final vai dar tudo certo em nome de Jesus. Tá certo. Pastor, me diz aí, como que é o pastor Charles em casa? Com a família, com os filhos? Dá para conciliar a missão do pastor com o pai presente, o esposo? Como é que é isso aí? Bom, o pastor Charles em casa é um ser humano comum, né? As pessoas, às vezes, elas acreditam que a figura do pastor, né, é um titã, né? Mas pastor é uma pessoa comum, é uma pessoa sujeita a falhas, a acertos, né? E dentro de casa, nós somos assim o pai que tenta estar sempre próximo, né, dos filhos, da esposa, né? Eu sou casado, eu fiz agora bodas de prata, né? São 25 anos de casado. E o que acontece? Eu tenho meus 2 filhos, no caso, homens, Natan, né, e Tiares, minha esposa Dulcineia. Então, como um pai, no caso, que gosta muito de ser, às vezes, controlador, né, zelador, da família, aquele que zela pela família, eu sou um pai, assim como todos os pais, independente de ser cristão, são, né? Preocupado com a família, interessado, no caso, com a família, com o bem-estar da família. Como pessoa do pai, eu falo, né? Eu sou um camarada, às vezes, que sou um pouco chato, né? Um pouco chato, porque eu sou ser humano. Às vezes eu sou muito harmônico também,
Mas o importante é quando eu chego em casa, eu tenho o prazer, né, de ver a minha esposa sorrir, a minha filha pular em cima de mim com alegria, a Esther. Então isso aí mostra que a gente tem feito um bom trabalho, né? Filho de pastor é pastor? Olha, não é. E detalhe, pastor, né, com a sua família, a família perde a identidade, né? Ou seja, é a mulher do pastor, é o filho do pastor, por isso eu perguntei. Entendeu? E não é, né? Não é. Assim também como a esposa de pastor não é pastora. E você pode observar que os filhos em si, né, do pastor, são pessoas que precisam, né, sempre estar interagindo com testemunho, porque a família de um pastor é muito visada. A família de um pastor sempre vai ser assim, alvo de comentários, de críticas. Então, a família, ela precisa desse amparo, né, do pastor pai e do pastor mesmo, pastor da igreja, que a primeira igreja ela começa justamente em casa, né? Filho de pastor não é pastor, mas tem que dar exemplo, né, pastor? Muito. Por quê? Porque é avisado, entendeu? Não tem aquela situação das pessoas separarem o pastor da sua família, né? É o combo, né? E bem como não só os filhos, né? É como o casamento. A pessoa que casa hoje, ela tem que ter consciência que nada mudou. Ela vai casar com os parentes também. Então, até os parentes, no caso, não é a sogra do pastor, né? É o sogro do pastor. Então, os parentes também fazem parte dessa agregação. O senhor falou sobre o aniversário de casamento ontem. Nós comemoramos 13 anos de casados, legal, né? Bacana. Eu e meu esposo, graças a Deus. E eu digo que isso é um feito, né? Porque na sociedade hoje, cada ano que se passa de um casamento bem consolidado é uma vitória. Isso. E a gente não se casou num dia tão comum. A gente se casou num dia que é comemorado o dia do zumbi, que é o dia 20 de novembro. E o significado desse dia é luta e resistência. Aí eu costumo brincar, desde o primeiro ano de casada, que eu costumo brincar, que ao invés da gente comemorar o dia do zumbi, a gente comemora o dia do nosso casamento. Tá certo. Por quê? Porque também o casamento, para nós, é sinônimo de luta e de resistência. Não, com certeza. Com certeza. Não é, pastor? E a psicologia ela vai falar que existem fases, né? Ou seja, assim, que existem as crises, entendeu? A fase do 1 ano, fase dos 7 anos, até a fase, se não me falha a memória, dos 20 anos também, né? O casal, poxa, quando pensa que está tudo ali, mas vem uma crise também, né, entre o casal, e isso é uma resistência. Sobreviver a um casamento hoje, estar num casamento, né, é uma resistência. Pode ter certeza disso. Né? Isso aí, pastor. Pastor, a gente sempre aqui divide nosso podcast em alguns blocos. Sim. Então, primeiro a gente já meio que se descontraiu aqui, a gente deixa bem à vontade para o convidado estar sempre à vontade, falando sobre a sua vida, né? Sobre o seu cotidiano, a sua casa. A sua igreja fica em Duque de Caxias? Sim, ela fica em Doutor Laureano, na Rua Bangu. A nossa igreja ela fica em Doutor Laureano, na Rua Bangu. Ela está lá agora. Nós estamos aí hoje com 22 anos de ministério pastoral. 22 anos, 30 aí de liderando igrejas, né? 30 anos liderando igrejas e 22 anos de ministério pastoral. Podemos dizer que o senhor já viu de tudo um pouco, né? Olha, eu ainda vejo coisas. Ainda vê, né? Que isso surpreende, né, pastor? Que surpreende, entendeu? O ministério pastoral é um ministério vivo, entendeu? E tudo aquilo que tem vida vai sempre nos surpreender. Então, quando nós acreditamos que já vimos de tudo, pode ter certeza que nós ainda não vimos nada. A grande verdade é que hoje ser pastor, nessa atualidade, é um grande desafio, entendeu? É um grande desafio. Eu costumo dizer, as pessoas que têm, no caso, né, o chamado pastoral, elas devem refletir primeiramente na família, entendeu? Porque a pessoa às vezes recebe um chamado pastoral e ignora a família. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Pastor ele tem que cuidar da casa, tem que cuidar da família. Pastor, enquanto a igreja não tem, né, como lhe dar um salário pastoral, ele tem que correr atrás, ele tem que trabalhar, entendeu? Ele não pode sacrificar a família em razão do seu chamado. Se a igreja não tem esse suporte, que continue trabalhando, sustentando a família. Porque muitas das vezes as pessoas ingressam no ministério pastoral
E o que acontece? A pessoa vai ali, fica contando com o chamado, mas só que o chamado é dele, não é da família. A família é o cumprimento, no caso, da vida dele, aonde ele vai, no caso, ter um zelo por essa família, e esse zelo requer ele cuidar dessa família de todas as formas possíveis. Dar o conforto, dar o suporte. Por quê? Para não perder os seus filhos, né? Para não ter uma esposa queixosa. Pastor não pode se privar da sua família, assim, ter um conforto, não pode se privar. Então, essa ideia de falar assim, não, o pastor, no caso, tem que sacrificar-se, no caso, pela obra. Isso não é sensato. Eu sempre aconselho os amigos que estão chegando agora no Ministério Pastoral para continuar, né, a trabalhar até que a igreja possa dar um suporte. Filho nenhum vai aceitar, no final do ano, estar desamparado, né, ainda mais quando vem as festas, essas coisas todas. Filho nenhum vai aceitar um desamparo de uma roupa, de um bom cuidado, até mesmo no aniversário, em razão do pai ter lançado todas as suas finanças na igreja. Filho nenhum aceita isso, entendeu? Acaba trazendo um transtorno. Então, eu sempre compreendi, né, e sempre falo aos amigos que pastor ele tem que, primeiramente, ver a sua família, entenda bem, que é o seu primeiro ministério. Tem família solidificada, pode ter certeza que a igreja também vai ficar solidificada. Tá certo, pastor. A gente sabe que o senhor é presidente de uma instituição chamada CAADER. Isso. Então, eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho o que significa CAADER, como que isso nasceu e qual a finalidade, né? Olha, a CAADER, ela é uma instituição das assembleias que nós colocamos, no caso, né, com ministros, no caso, assembleanos, que não são convencionados. Então, a CAADER é uma instituição de ministros, né? Pastores, evangelistas, presbíteros, né? Pastoras também, missionários e missionárias. Qual é a visão da CAADER? Dar suporte. A CAADER tem essa visão de dar um suporte, aonde esse suporte venha a ser até mesmo emocional. Como a CAADER surgiu? Eu não sei se você lembra, numa época, que está bem recente, naturalmente você lembra, onde estava tendo muito pastores se suicidando. Sim, com certeza. Foi aí que nasceu a CAADER. Foi nesse momento, onde tinha pastores, pastoras, presbíteros, né, missionárias se suicidando. Isso estava acontecendo na minha geração. Isso estava acontecendo na minha geração. E de maneira nenhuma eu poderia ficar com os braços cruzados e vendo essa situação e sem poder fazer nada. Então nós reunimos, né, alguns pastores amigos e começamos a CAADER. Trabalhamos, no caso, né, estamos trabalhando com a CAADER. Hoje a CAADER está no Rio de Janeiro, em alguns municípios, também está em Minas Gerais. Então nós estamos trabalhando com a CAADER justamente com essa finalidade, de dar um suporte, de dar um apoio emocional, de irmos nas igrejas, né, de lançarmos estudos bíblicos, fazermos reuniões de coordenadoria. Nós temos na CAADER, né, a Unifaderj, que é a União Feminina, temos a Unamaderj, que é a União de Adolescente e Mocidade, e agora nós vamos ter a CRIADER. A CRIADER, né? É verdade. A CRIADER está surgindo, e isso era algo que já estava no nosso coração há muito tempo. Por quê? Porque os pastores, muitas das vezes, não levam seus filhos nas reuniões porque não tem como ser cuidados. Não tem um trabalho, no caso da instituição, que tange, né, a figura da criança. Agora, com a CRIADER, não. Né? Com a CRIADER, as igrejas vão ser assistidas, né, as suas crianças, no caso da igreja, as crianças da igreja, bem como as crianças do bairro também serão assistidas. Então, a CRIADER, né, que vai estar aí no comando aí da nossa missionária, irmã Andréia, com toda certeza vai ser aí um canal de bênção muito grande. Como a gente, né, para quem está nos assistindo, como a gente não tem mais nada para fazer na vida, né? A gente não tem nada não, gente. A gente não faz mais nada na vida. Ainda tem a CRIADER ainda. A CRIADER, para quem não sabe, foi um presente de Deus que nós trouxemos para as convenções. Hoje já tem outros... Posso falar, né, pastor? Pode. Hoje já tem outro nome dentro da CEADER, chama-se Uniader.
E o pastor, muito gentilmente, pastor Charles, está recebendo esse projeto e recuperando o nome Criader para dentro das Assembleias de Deus em outros segmentos, né? Então, eu fico muito feliz aqui pelo privilégio. Mas não é da Criader que a gente vai falar hoje, não, tá? Apesar do que, pastor, a Criader vai ser, ou será, né? Ou já está sendo, porque já iniciou lá atrás, com mais de 350 crianças batizadas no Espírito Santo benção, simultaneamente no projeto Crianças Cheias do Espírito Santo. Então, o senhor, junto com o corpo de ministros, vai ter oportunidade de ver o que nós, líderes de Ministério Infantil, acreditamos, que o avivamento no Brasil virá pelas crianças. Com certeza. Então, o senhor terá essa oportunidade de assistir com seus olhos, ano que vem, isso acontecer para trazer o avivamento no nosso país, que é o que nós acreditamos, verdade. Líderes de Ministério Infantil. Não, e você pode observar que criança é fundamental o cuidado, entendeu? Nós estamos vivendo tempos hoje que crianças estão sofrendo muitas ações violentas, né, como rapto, tráfico de órgãos, Exatamente. Entendeu? Tráfico sexual. Então são coisas hoje que nós precisamos despertar. E pode ter certeza, quem pensa em criança, no caso, faz parte do reino de Deus. Em nome de Jesus. E falando sobre esse tema, né? A pergunta do podcast de hoje. Estamos nos últimos dias, pastor? Olha, agora já vamos sim. Entrar, né? Já vamos entrar no tema. Agora sim, né? Você trouxe aí um tema muito forte. Desde já eu quero falar também que eu estudei em seminário batista, sou professor em alguns seminários, dei aula em alguns seminários, né? Toda a minha vida sempre fui lecionando, fui professor de diversas escolas aqui no Duque de Caxias. Trabalho hoje também, né, com o Seminário Batista da PIB de Duque de Caxias, pastor Carpetini, coordenadora Adriana, um forte abraço, né? E hoje também eu posso dizer que tenho a graça de ser um professor em teologia, também a ajuda da minha grande esposa, a pastora Dulcineia, que sempre nos apoiou. E eu vou falar a verdade, né? Essa é a pergunta que, de repente, pode até chocar com as coisas que eu vou dizer aqui. Estamos chegando no fim? Não. Ainda não estamos. E eu vou explicar por quê. As pessoas começam a acreditar que o fim é justamente quando vai vir, no caso, a tribulação, né, pelo anticristo, aonde as pessoas, aquele que se deixar marcar pela marca da besta, não terá parte no reino de Deus. As pessoas acreditam nisso, né, estão certas em acreditar porque está escrito. E quando nós olhamos isso, nós vamos observar que existe a doutrina do arrebatamento, né? Na doutrina da grande tribulação, você vai encontrar 3 anos e meio da falsa paz e depois 3 anos e meio da grande mazela, da tríplice satânica, que é o anticristo, o falso profeta e a besta. Então, desde já, eu quero orientar que as pessoas, né, elas começam a acreditar que está sendo tudo subliminar, mas na verdade não, está tudo sendo exposto, literalmente. A nova ordem mundial, ela já está entre nós. O espírito do anticristo, né, como diz as cartas, as epístolas, ele já está entre nós. O espírito do anticristo, ele já se compreende desde o momento que Herodes mandou matar as crianças, onde a Bíblia fala que houve um grande choro em Ramá. Então, na grande tribulação, nós vamos observar que o número da besta é 666, está escrito. E eu tive a oportunidade de ver um filme, até um filme assim, de jovem, onde teve diversos símbolos da nova ordem mundial. A coisa não está mais oculta, isso acabou, esse negócio de ocultismo, secretismo, isso acabou. Então mostraram assim com uma força, uma velocidade assim tão forte que as pessoas estavam vendo
e olharam que ninguém estava mais escondendo. Tinha uma pessoa do meu lado que a pessoa assim ficou escandalizado de ver os símbolos da nova ordem mundial no filme assim de uma maneira bem explícita, onde todo mundo podia ver. E no final apareceu o número 616. 616. Estranho, né? Muito. O que acontece? O número 616, né, ele é uma grande temática no campo teológico, porque São Jerônimo, que fez a Vulgata, ou seja, que fez o compêndio, o cano bíblico, ele teve 2 manuscritos na mão. Né, um manuscrito que falava 666 e o manuscrito que falava 616. Esse 616 para mim é novo, hein, pastor? E o que acontece? O que mais assim me intrigou foi que eles colocaram 616, depois de ter colocado diversos símbolos, né, diversas mensagens da nova ordem, eles colocaram 616. Colocando 616, o que eles fizeram? Eles estavam falando ali justamente que, independente de ser 666 ou 616, eles já estão aqui, entendeu? O anticristo já está aqui, a realidade é que eles estavam praticamente estão falando para a população, ó, um dia isso aqui vai acontecer. Ou seja, nós vamos dominar por completo. E o que é o número 66, de acordo com a linguagem hebraica? Né? É César Nerum, ou seja, com N no final. E o número 616 é César Nero. O que acontece? Quando o apóstolo João, né, fala do número da besta, ele está falando que será um governo semelhante ao de César Nero. Por quê? Todos nós sabemos que Nero ele perseguiu, né, os cristãos, trouxe uma desolação muito grande. O Império, no caso romano, por sua vez, massacrou, né, foi um império onde dominou reinos. Então, a grande visão que João teve sobre o número, no caso, 666 ou 616, né, vem falar, no caso, que um governo semelhante ao de César vai estar dominando o mundo. Note bem, quando ele escreveu isso, César já tinha morrido há 30 anos. César já tinha morrido há 30 anos. Então João escreve, no caso, falando, no caso, dessa proeza que irá acontecer, está dizendo que um sistema de governo, uma pessoa, né, que tem as mesmas tendências de César, virá sobre este mundo. Então ele já está aqui. Então quando lança, né, e detalhe, não é a primeira vez que eu vejo o número 616, entendeu? Não é a primeira vez que eu vejo na televisão o número 616. Já tenho visto já esse número já constantemente. Eles estão querendo dizer simplesmente uma situação. Olha, se você acredita que é 666, se você acredita que é 616, a questão é, nós já estamos aqui. Então, a tribulação, tudo caminha, tudo diverge, né, para a grande tribulação. O senhor acredita que estamos no início das dores, igual as pessoas falam, no princípio das dores? É isso? Nós estamos com os sinais dos acontecimentos, mais no caso. Fortes. Isso, estão mais fortes. Mais evidentes. Mais acentuados, isso aí, entendeu? Ou seja, os sinais estão aí. Uma das razões que eu falo que ainda não é o fim, não estamos chegando no fim. Mas terá arrebatamento, né, pastor? Porque eu serei arrebatada, hein? Olha aí. Vai ter o arrebatamento? Doutrina do arrebatamento. Né? A primeira tese vai falar o seguinte, que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, antes dos 3 anos e meio da falsa paz. Essa é a doutrina majoritária, está na Bíblia. Tem a doutrina, no caso do arrebatamento, meso, tem a pré, no caso, a pré-tribulação e tem a mesotribulação. A mesotribulação vai dizer que a igreja vai ser arrebatada no período, né, no findar, vamos dizer assim, da falsa paz para entrar, no caso, a desolação do anticristo. E detalhe, tudo isso está na Bíblia. Essas duas teorias, elas têm fundamento bíblico. E tem a teoria, no caso, que a igreja será arrebatada só depois da grande tribulação. Como teólogo, né, eu não posso chegar aqui e afirmar assim, olha, essa está certa. Eu não posso afirmar, nenhum teólogo tem direito de fazer isso. Até mesmo porque existem instituições, né, que acreditam que a igreja irá passar na metade da falsa paz. Existem instituições, no caso, que acreditam que a igreja irá passar pela grande tribulação.
Então, qual o caminho que hoje eu levo, né, as pessoas a pensarem? O arrebatamento acontecerá. Vai existir, entendeu? A tribulação vai existir, vai existir. E todas essas três teorias, tanto pré, quanto meso, quanto pós-tribulação, ou seja, que a igreja vai passar por esse período, todas três têm fundamento forte, no caso, na Bíblia. Uma coisa real, né? Se nós falássemos assim agora, Jesus vai vir no pré-arrebatamento, na pré-tribulação, antes da pré-tribulação, todos nós estamos com fé para isso. Entendeu? Essa é a minha fé, eu creio nisso, que Jesus virá antes da igreja ser arrebatada, antes de vir a grande tribulação do inimigo. Eu acredito nisso. Pré-tribulacionista. Isso, eu acredito nisso. Mas não desconsidero as possibilidades. Por quê? Pré-tribulacionista tá bom, né, pastor? Pra gente não passar. Vão ser arrebatados do jeitinho que Jesus me mostrou, mas sem eu gosto disso também. Tá bom, tá não? Mas o que acontece? Palavra de Jesus, né, que vai fundamentar a pós-tribulação. Porventura, quando o Filho do Homem vier à terra, encontrará fé na terra? Né? Ou seja, você vai compreender que quando Jesus traz esse versículo, dentre outras fundamentações, quando Jesus traz esse versículo, está dizendo que aconteceu alguma coisa. Imagine comigo a pós-tribulação. As pessoas que estão esperando Jesus na pré-tribulação e Jesus não vem. E detalhe, Jesus nunca falou em que época ele viria. Ele simplesmente falou que viria. O dia nem a hora. Nem a hora, entendeu? Então imagina comigo a igreja passando pela pós-tribulação. Depois de ter passado por todo o martírio, quem é que vai acreditar que Jesus vai voltar? É nisso que entra a doutrina da pós-tribulação. Imagina a quantidade de crente que conseguiu, né, escapar do martírio do anticristo, mas viram as suas famílias morrer. Então o que acontece? Vai ser difícil isso, entendeu? Uhum. Jesus falou, olha, quando o Filho do Homem vier à terra, encontrará fé na terra? Se ele vier agora, ele vai encontrar uma igreja, no caso, cheia de fé. Porque essa é a nossa fé, que ele virá antes, no caso, da tribulação. Uma coisa real, qual é o perigo da doutrina da pré-tribulação no conceito geral? Eu já escutei pessoas falando que é para se viesse o número da besta agora, né, que elas poderiam se deixar marcar. Gente, isso é um absurdo. Eu já vi púlpitos, altares, aonde... Calma aí. Esse negócio é forte, Brasil. Esse negócio é forte. Então, se eles acreditam... Ó, que loucura. Se eles acreditam que o negócio é pós... Não, que o negócio... Que é pré? É pré, então pode deixar marcar. Porque, na visão deles, está se marcando, não vai acontecer nada, porque Jesus ainda não veio. A Bíblia fala que aquele que se deixar marcar, já não tem A princípio, que marca é essa, né? É justamente o 666, né? Ou o 616. O 616, entendeu? O 616, entendeu? São Jerônimo, quando teve os dois manuscritos nas mãos, ele optou, no caso, em transliterar o 666. Por quê? O 666 é o número do homem, certo? Tranquilo. E é uma versão, né, do número 888, que é atribuído a Jesus, como um nome perfeito. Então, também é uma analogia de ser 666, porque nunca chegou a 7, também, que simboliza a perfeição. O 8 simboliza, no caso, algo que é eterno, algo que é infinito. E ficaram limitados no 6. Ficaram limitados no 6 ali, então deixaram o 6, 666, e colocaram. Então, poderia ter colocado 616? Poderia ter colocado, entendeu? Mas São Jerônimo escolheu colocar 666, né? Então, por exemplo, mas só que o que eu falo, volto a falar, eles não estão, a Nova Ordem não está preocupada com isso. Entenda bem, de ser 666, 616. Simplesmente eles querem falar que estão aqui, entendeu? Não, o recado foi dado, né? É isso aí. Né, para um bom entendedor, o recado foi dado. Falando em recado, deixa eu dar um recadinho aqui nosso, né, aproveitar a audiência aqui, para falar para você, mulher, que quer ter a sua independência financeira, não pode ficar de fora do nosso projeto Mulheres Executivas, que nós temos a nossa assessoria, a AMV Assessoria Jurídica. Ah, mas eu não sei nada de direito. Não, você não precisa saber exatamente nada sobre direito. Apesar do que qualquer mulher dona de casa sabe os seus direitos, sim, né? Mas não é sobre isso. É sobre você trabalhar dentro da sua casa sem abrir mão
da sua responsabilidade como esposa, como mãe, mas ter ali a sua renda extra, imagina, entre 500 a 1.500 reais por mês, fazendo este serviço dentro de casa. Se você quiser saber como, entre em contato conosco pelo telefone 21 97 666 0016. Está aqui na nossa telinha, 97 666 0016. Você vai ter aí uma grande surpresa, ainda passar, quem sabe, o final do ano ainda, né, muito melhor do que você já passou os outros anos com a sua independência financeira, ok? Mas, pastor, voltando aqui a falar, né, sobre os assuntos que estão ficando cada vez melhores, a pergunta que não quer calar, né? Então a gente já sabe que tanto faz, 666, 616, o recado está sendo dado. Isso. O AC, né? O AC, que se a gente começar a falar muita coisa aqui, a gente até perde aqui a nosso YouTube. Mas o AC já está entre nós, você falou. Isso. É pessoa ou é o sistema? Olha, o que acontece? Se você olhar o Apocalipse no sentido figurado, seria um sistema, né? Se você olhar, aliás, no sentido simbólico, seria um sistema. Se você levar literalmente, é uma pessoa, né? É uma pessoa. O que acontece? Quando é que vai chegar o fim? Você vai ver que a tríplice, né? Anticristo, falso profeta e a besta, anticristo, um poder, no caso, de governo mundial, né? E já se fala hoje sobre ter um líder mundial, isso aí é um assunto que está sendo batido constantemente. O falso profeta é que ele conseguiu, né, reger todas as religiões e colocar uma religião única, e a besta que, por sua vez, né, acompanhado com a sua devassidade, luxúria, né, levando as pessoas à tentação de uma forma desastrosa, você vai ver que Jesus ainda ensinou o seguinte, em Apocalipse está escrito, que quando chegar, né, o confronto na grande tribulação, no capítulo 19 de Apocalipse, Jesus vai chegar e não vai ter luta contra Jesus. Entenda bem, essa versão folclórica que existiu guerra no céu, que quando Jesus desceu, né, as partes das extremidades espirituais, quando ele foi morto e houve uma guerra no inferno, isso não existe. Isso não existe, porque Jesus é Senhor. Então ninguém batalha contra Jesus. Isso não existe. Quando Jesus vier no fim da grande tribulação, não vai existir batalha, não vai existir guerra, não vai existir luta. Tem Armagedon não, pastor? Nós vamos chegar lá. Ah, tá. O que acontece? Mas não vai ter luta contra Jesus. Ah, sim. Entendeu? Luta contra Jesus, não. Mas os anjos vão estar lá guerreando. Entendeu? Por que não vai ter luta contra Jesus? Porque Jesus é Senhor. No capítulo 19, fala que ele vai vir justamente com as suas vestes, e na altura da coxa vai estar escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Rei dos Reis significa, no caso, no latim, Rex Atem Redibus, que significa Rei dos Reis. Ou seja, está mostrando que Jesus vai ser um imperador, porque Rei dos Reis é isso, é imperador. Então ele vai lançar o anticristo, ele vai lançar o falso profeta, ele vai lançar a besta no lago de fogo, e vai prender Satanás por 1000 anos. Por isso que eu falei que ainda nós não estamos chegando no fim. Entendi. Entendeu? Ele vai prender Satanás por 1000 anos. O que vai acontecer? Os crentes transformados, né, vai reinar, no caso, com Cristo, o período milenar. Vai ser um período de paz, não existirá injustiça, não haverá guerra, as pessoas não vão ter problemas no caso de ordem financeira. É o que chama de reino milenial. Isso, é isso. Ou seja, vai ser o período, no caso, onde que vai existir um governo tão justo, mas tão justo, que as pessoas não irão sofrer danos, entendeu? As pessoas não vão ter, no caso, desigualdade social no reino milenar do Messias. Mas nós falamos, né, que quando chegou o final da tribulação, ele prendeu no lago de fogo, entenda bem, a besta e o falso profeta. Quando passa, né, os 1000 anos, Satanás ou o diabo que não está no lago de fogo, ele vai ser solto. Misericórdia. Ainda tem gente que quer ficar para ver isso aí, né, pastor? Isso depois da grande tribulação, entendeu? Vai vir 1000 anos. Arrebatada. A igreja arrebatada, mas aí que tá. Essa igreja arrebatada, ela vai vir para reinar com o Messias na terra. É nóis, pastor. Nós vamos vir. Mas aí vem uma grande temática que fala em Apocalipse. O diabo vai ser solto
Para quê? Qual é a função do diabo? Né? Além de matar, roubar e destruir, a função dele também é tentar. Então vai existir o quê? A tentação sobre a terra. Porque a terra vai estar tão boa no período que vai parecer um Éden. A terra vai parecer Éden. Vai voltar. Isso, vai parecer como se fosse o Éden. O início de tudo. Entenda bem. Então o que acontece? Satanás ele vai se apresentar porque Deus irá soltá-lo. É como se Deus estivesse falando assim, gente, realmente quem quer ficar comigo, fique comigo. Agora, quem não quer ficar, que escute no caso o diabo que foi solto. E isso depois de 1000 anos. Quando ele for solto, por incrível que pareça, ele vai literalmente induzir pessoas a estar, no caso, do lado dele. A igreja não está longe de não sofrer essa tentação, porque vai estar reinando na terra com o Messias. A igreja não vai estar longe. E a grande realidade, né, que se nós observarmos direito, o que acontece? A gente pergunta, Senhor, mas por quê e para quê? Né? O que acontece? Ele vai ser solto, ele vai conseguir fazer, no caso, a batalha de Gog e Magog. Que é o Armagedon. Propriamente, que é, entendeu? Popularmente isso. Falando, né? O que acontece? Isso, entendeu? O que acontece? Gog e Magog já é uma situação mais diferenciada, entendeu? Uma situação mais diferenciada. Por quê? Gog e Magog é compreendido, no caso, como um território, né? Territórios, perdão, que vai, no caso, existir, né, uma grande concentração de nações, onde vai estar falando literalmente que pode vencer o reino do Messias. Jesus, no caso, mais uma vez vence, né? E agora ele vai lançar justamente no Lago de Fogo. E lá já estão as seguintes pessoas, a besta e o falso profeta. E ele vai lançar, no caso, o diabo, a morte e o inferno. O Lago de Fogo é justamente para a besta, para o falso profeta, para o diabo, para a morte e para o inferno. Ou seja, Jesus está lançando em uma condenação o inferno. O inferno que ele mesmo criou, ele vai condenar. Entendeu? A morte, por isso que tem essa expressão, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque o que é Senhor dos Senhores? Senhor, o que significa Senhor? Dominador. Então, se você reparar, não existe algo que domina a humanidade quanto à morte. A morte ela não pede licença para entrar nas casas, para entrar nos lares. Ela não pede licença. Quando ela acha que tem que entrar, ela entra, ela faz as tragédias dela. Então você vai ver que a morte em si é um espírito. E se é um espírito próprio eterno, ele vai condenar. Então vai ser inaugurado, aliás, vai estar nesse lago de fogo, o inferno, né, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Vai estar, no caso, o falso profeta, o anticristo, a besta e a morte. Capítulo 20 vai falar sobre isso. Aí sim chegou o fim. Aí é o fim de todas as coisas. Entendeu? Assim, de uma forma, no caso, do mal, né? Vamos dizer assim. Então, para chegar esse fim vai demorar muito ainda, bastante. Então, né, pastor? Não é bem assim. Não é bem assim, É né? que as pessoas pensam que, por exemplo, chegou o arrebatamento, poxa, subimos, acabou tudo. Entendeu? Não é só isso. Vai rolar muita coisa ainda, entendeu? Vai rolar muita coisa. E o que acontece? Até chegar novos céus e nova terra, leva um tempo, entendeu? Então nós estamos caminhando, né, para o projeto do fim, vamos dizer assim, né? Estamos caminhando para o projeto do fim. O que eu oriento hoje, né, inclusive até preguei lá no Ministério de Magalhães Basto, na Assembleia de Deus, ali em Jardim Sulacap, pastor Milton, né? Um abraço também para o pastor André Barbosa. Eu preguei, no caso, a seguinte expressão: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Entendeu? Cautelai-vos. Se alguém falar assim, não, pode botar a numeração da besta agora, porque Jesus ainda não veio. Tem que ficar esperto. Tem que ficar esperto, entendeu? Tá juntando alimento, pastor? Olha, forte, hein? Ué. É forte. Eu costumo dizer que a igreja no Brasil, né, é uma igreja assim abençoada, porque ainda nós não temos aquela perseguição como existe em outros países, né? Então no Brasil a coisa é bem tranquila. Mas por enquanto. Mas eu confesso que a igreja, quando ela é perseguida, ela produz mais.
né? Você vai ver no livro de Atos, quando a igreja foi perseguida, foi o momento que a igreja mais produziu, né? Se vir, no caso, uma perseguição hoje no Brasil, vai ter aqueles que naturalmente vão abandonar a sua fé, mas vai ter aquelas pessoas que irão ir adiante, entendeu? Que irão, no caso, colocar a fé em ação, vão falar. É porque o negócio do digital alimento que eu tô perguntando é porque rola o assunto, né? Da escassez do alimento. Não, isso é um fato. Então a pergunta é essa, assim, tá juntando alimento? Que é pra com saber, certeza, né? Que é pra saber se esse negócio é certo. O que acontece? A grande realidade é uma só, né? Numa fé assembleana que eu tenho, né? Eu acredito que Jesus virá agora, nesse momento, entendeu? Eu não espero Jesus para amanhã, não, nem para hoje, eu espero para agora, né? De repente a gente nem termina esse podcast aqui e Jesus, né, já chegou para nós. Então fico nessa expectativa. Mas a realidade é que eu também não posso não trazer a grande verdade que existe fundamentalmente na Bíblia, a mesotribulação e a pós-tribulação. Entendi. Entendeu? Pessoal, para quem está nos assistindo aqui, a gente está fazendo esse podcast e lembrando a vocês que esse assunto, estamos nos últimos dias, que é o tema do nosso podcast hoje, a gente também vai dividir isso com vocês no nosso Instagram, Andréia Vieira OFC. Então, você ainda que não é inscrito lá no nosso Instagram, vai lá, né? Dá uma curtida lá, segue a gente, Andréia Vieira OFC. Que a partir das próximas semanas, eu vou estar anunciando aqui também no nosso podcast, a gente vai dar início junto com o pastor Charles e com o pastor Francisco Mascarenhas, que também está nos assistindo agora. Eles vão ser eu vou ser apenas a condutora, que eu estou aprendendo, né? Na verdade, porque quando criança eu não quis estudar bem esse tema de Apocalipse, eu pulava a parte do Apocalipse. Mas quis saber de Davi como é que é? Davi e Salomão. Aí depois que eu cresci, descobri que Davi e Salomão não era tudo isso que a tia ensinava na Bíblia, né? Então, vamos lá. Mas, voltando aqui ao assunto, vocês vão estar nos acompanhando nessas lives do Instagram e a gente vai estar falando tudo sobre os últimos dias, os últimos acontecimentos através desses homens de Deus. Então, não perca. Pastor, ainda assim, sobre o tema, nós temos ainda alguns minutinhos antes do bate-bola. Temos 4 minutinhos para encerrar, para o senhor dar vamos dizer, um desfecho, né, nesse assunto, para que a gente possa continuar no nosso Instagram. Então, vamos só resumir aqui, que a gente já falou da escassez do alimento, né, e tal. Já falamos sobre a presença do anticristo na Terra, que é uma realidade. Isso. Né? Não devemos nos preocupar com número e nem com marca, porque a marca ela existe, né, é evidente, mas a gente tem que ficar esperto. O Espírito Santo é o melhor condutor, o único e melhor, se o senhor concorda comigo no que estou falando, a esse respeito, porque é ele que nos revela. Com certeza. Ele que nos traz a ciência do que é o certo e do que é o errado. Com certeza. Para onde estamos caminhando. Porém, nós estamos nessa terra, né? Ainda estamos aqui, não fomos arrebatados. É verdade. Como é que a gente lida com essa história toda? Porque tá chegando moeda digital. É isso aí. Isso eu tô falando aqui agora, que é um tema de horas de fala. Você vê que é a unificação, né? Então, a gente não vai se estender, porque temos 15 minutos aqui para encerrar. Mas tá chegando moeda digital. Agora. Tô falando pro ano que vem, não. Tá para agora. Bitcoin, tá por aí. Tá chegando essa coisa da escassez dos alimentos. O clima tá doido. Isso. No mesmo dia que faz sol, chove, ventania, mata todo mundo. No mesmo horário. Vulcão, terremoto, tufão, chegando, tá tudo de uma vez só. Né? Todos esses fatores juntos, além de pessoas vendo tudo que é portal e tudo que é coisa, em tudo que é lugar no céu, né? E a igreja dormindo, né? Que ainda tem essa parte. É realidade, né, pastor? Estou falando demais. Então, em rápidas palavras, o senhor traz agora a galera que está nos assistindo agora, em 2 minutos, lidar com tudo isso. Como lidar com isso? No caso, você está vendo que os sinais já estão aí, né? Os sinais já estão aí. Ou seja, tudo vai converger para uma liderança mundial. Então, uma liderança mundial é moeda única, é uma só religião, entendeu?
Então, é justamente isso, acautelai-vos, palavra de Jesus, do Senhor Jesus, acautelai-vos para que ninguém vos engane. Então, como é que nós lidamos isso? Estudando o livro de Apocalipse sem medo, entendeu? Porque Apocalipse sempre, assim, no conceito da igreja, trouxe medo, entendeu? Por quê? Está escrito, né? Aquele que acrescentar ou tirar, não vai ter parte, no caso, do reino, aquela coisa toda. Então, isso traz um medo. Então, as pessoas têm medo de estudar Apocalipse, até mesmo com a dificuldade de serem condenadas a alguma coisa dessa ordem. Então, a primeira coisa, estudar Apocalipse tem que pedir sabedoria ao Senhor, né? E sabedoria é justamente o temor ao Senhor. Então, nós não podemos também ficar naquela paranoia, falando, fulano é anticristo, Bertano é anticristo. Não, para com isso, entendeu? Senão a mente acaba virando mingau, né? Ou seja, nós não devemos apontar quem é o anticristo, entendeu? Mas devemos saber que ele já se encontra entre nós desde a época de Jesus, nosso Senhor. Desde a época de Jesus, nosso Senhor. Por quê? Como sistema, então. Como sistema, no caso, por exemplo, Herodes mandou matar as crianças. Isso é um tipo de anticristo, né? Então ele vem se apresentando como uma tipologia. Desde o nascimento de Cristo, você vai ver que quando Herodes tentou matar, no caso, Jesus, né, mandou matar, no caso, as crianças abaixo de 2 anos, isso já é, no caso, o anticristo, entendeu? Em momento nenhum, entenda bem, o diabo queria que Jesus fosse para a cruz. Em momento nenhum. Então, o que acontece? Quando você vê essa resistência, isso já é o espírito do anticristo convergendo, lutando para Jesus não se tornar assunto de Calvário, né? Então, o que eu aconselho? Não pirar, a pessoa não pirar, né? E também, eu penso que também para tirar o foco da vinda de Cristo, né? Também tem essa... Não, tem que ter o foco, tem que ter o foco. O foco da vinda de Cristo ele é essencial, por quê? Porque ele virá a qualquer momento, entendeu? Quando nós temos o foco na vida de Cristo, nós não relaxamos espiritualmente. Não, estou falando da ação do anticristo. Não, isso, entendeu? Ele não tem também esse objetivo, esse sistema, isso, essa tipologia. Não, tá certo, entendi. O anticristo tem essa visão de tirar o foco da vinda de Cristo, isso mesmo. Da vinda de Cristo. Isso mesmo, entendeu? Tem para poder as pessoas não pensar, entendeu? As pessoas não imaginar, não pensar. Até porque isso já tem está sendo até pouco divulgado nas próprias igrejas, né? Com certeza. Palavras que você não ouve mais, geralmente palavra de salvação, palavra de volta de Cristo, palavra sobre o inferno. Você já não ouve mais, você não vê assim. Pecado. Pastor, fiquei boba. Agora eu vou te contar um negócio que eu acho que o senhor não sabe. Mas vou contar, porque o senhor é pastor, não é possível que o senhor sabe. Os seus filhos devem saber, mas o senhor não sabe. Mas como eu tô ligada nos 200 e tal... Aquele pessoal do Rebelde que teve aqui no Brasil, aquele grupo RBD, Rebeldes, né? Tem um grupo aí, Rebeldes. Só posso saber de tudo não, mas eu vou te explicar. E aí um dos integrantes lá do grupo, ele tem a opção dele, homossexual, né? Tudo bem. Cada um segue o que quer. Tranquilo. Eu lido bem com isso também, para mim, tranquilamente. Só que ele não poderia ir para um público de mais de 70 mil pessoas, 60 e poucas mil pessoas, jovens, né? Ali, 90% era jovem. HIV não é pecado. Tu acredita que ele falou isso, pastor? É bem constrangedor, né? Muito constrangedor. Porque, se ele falasse assim, a doença, o HIV... ele desse uma outra fala, não discrimine quem tem HIV. Se ele falasse isso, eu aceitaria. Óbvio, a gente não tem que discriminar ninguém que tenha qualquer tipo de doença, porque todos são seres humanos e a gente tem que tratar. Agora, tá gravado isso, eu não estou falando mentira, tá gravado. E aí ele usar o público, ele vir no meu país, né? Na minha cidade, no meu estádio, que é do Engenhão, do meu time, Botafogo Sofredor, para dizer que HIV não é pecado. Porque assim, ele associou a AIDS ao pecado e disse que isso não é, mas assim, nada tem a ver com a fala, e para mim não afrontou só a mim. Ele afronta todo um trabalho que nós fazemos de recuperação de jovens, de ser humano. Não só evangélicos, católicos também fazem esse trabalho, outros segmentos até de outras religiões que não se combinam entre elas, mas fazem.
As escolas fazem esse trabalho de dizer que o comportamento sexual para não pegar HIV. Não é verdade? É que acontece. Eu particularmente não vi, né? Mas eu vejo que ele não foi feliz na fala dele. Em que sentido? Se era um show, né? As pessoas estão ali para se divertir, né? Isso independente de nós sermos cristãos. Sim. Então, o que acontece? Que é o direito deles. É o direito deles, né? Então, o camarada traz um assunto dessa ordem para jovens. Para jovem, entendeu? Que também não estão nem com muita coisa na cabeça. Aí usam droga, já fica com aquilo na mente. Aí vamos lá, então. Ele poderia falar qualquer outra coisa que é como se estivesse tendo uma festa ali, né? Um exemplo, né? Tava tendo uma festa ali, ele vai e joga uma água, né? na churrasqueira. Exatamente. Então não era necessário, um tipo de fala desnecessária. Não era necessário. Mas eu já contei a fofoca aqui do senhor, já vamos encerrar isso aqui, porque eu fiquei muito, muito chateada com a fala desse moço. É um rapaz novo também, né? E vim aqui pro meu país, dentro do meu estádio, falar que HIV não é pecado. Eu fiquei com raiva, pastor. Vou pedir meu presidente para não alugar mais o meu estádio para isso. Meu presidente. Agora vamos lá fazer aquelas perguntinhas básicas. Não pode faltar na minha igreja. Amor. Sinto falta de... Meu pai. Na minha casa tem? Amor. Deus, para mim, é? Tudo. O mundo, para mim, é? O mundo, para mim, é... O mundo, para mim, é o meu campo missionário. Missionário. O que é Ratanabá? Olha só, gente, eu fazendo a pergunta para pastor Ratanabá. Ratanabá, o que é Ratanabá, pastor? Ratanabá. Tá bom, vou te falar. Ratanabá é uma cidade... que supostamente existe debaixo das plantações lá da Amazônia. E que se diz que lá tem uns portais, umas coisas lá, que é aonde está toda a história da civilização. Mas eu fiz essa pergunta para o pastor, porque é bem interessante a gente queria saber, porque aí vai chegar o senhor a pesquisar o que é Ratanabá. Boa, gostei. Para depois o senhor rebater com a gente. Ó, é isso, não é? Então, entendi. Toda vez que tem um pastor, faço umas perguntas. Eu acho que, assim. se não me falha a memória, eu vi alguma situação sobre isso. Ratanabá, acho que tinha uma pessoa que foi encontrada na floresta. É isso? Não, não sei. Aí. Aí ele foi falando que estava numa cidade perdida. Uma cidade perdida, lá na Amazônia. E depois parece que ele tentou conduzir as pessoas, mas ninguém conseguiu chegar, alguma coisa do gênero. Ninguém consegue chegar. Não, isso foi até tema de filme também, né? Exatamente. E tá lá, tem umas partes lá da Amazônia que o pessoal não deixa chegar, e aquelas coisas todas. Na realidade, quando nós olhamos para o Brasil, nós vamos ver que o Brasil ele não foi descoberto por Portugal em si, né? Aqui no Brasil, para você ter uma ideia, o próprio Salomão ele vinha aqui no Brasil, né? Então, o senhor está dentro do Ratanabá. Eita, pastor! Ele vinha aqui no Brasil, no caso, né? Existia, no caso, expedições que vinham no Brasil e pegava, no caso, literalmente, joias preciosas. E o nome do rio Solimões é justamente em razão de Salomão, né? Sim. Então, deriva de Salomão, o rio Solimões. Que tem achados de Salomão e Davi. Aí, ó. Forte, hein? É por isso que eu estou perguntando. Então forte. Tem evidências de material, porque as pessoas acham que só em Israel que tem coisas de relatos bíblicos. Entendi. Que as pessoas não imaginam que no Brasil também tenha material arqueológico oriundo das passagens bíblicas. Não, com certeza. E no Brasil tem, principalmente de Salomão e Davi. Não, e forte, né? Falando de Salomão, no caso, forte, entendeu? Gostei dessa pergunta, hein? E pode estar Ratanabá. Pastor, vamos encerrar. Sim. Nossa, já estamos no finalzinho. Pô, passa tão rápido aqui. Passa rapidinho, né? Pode falar os seus eventos que tem na CADER. Legal, bacana. E também deixar as suas considerações aí. Olha, nós vamos ter no dia 25 de novembro, sábado agora, nós vamos ter o culto da Unifaderj, né? O congresso da Unifaderj. E o que acontece? A Unifaderj é a união feminina da CADER, onde nós vamos estar celebrando, né? Com bênçãos, com vitória em Cristo, agradecendo a Deus. E vai ser lá na TIB do Gramacho, a terceira igreja batista do Gramacho.
graças a Deus você vê o que é a comunhão, né? Nós somos assembleanos, mas vamos fazer um trabalho na terceira Igreja Batista do Gramacho. E desde já mando um abraço especial para o pastor Gil Anderson, né, o nosso irmão Godoy, a vice-presidente também, a nossa irmã Silene, se não me falha a memória. Vai ser no dia 25, 6 horas da noite. Nós vamos ter este grande evento da União Feminina, a Unifadeg, onde vai estar sendo apresentada também a missionária Andréia como a presidente do CREADER, né, da nossa humilde instituição CAADER. Ela vai estar, no caso, sendo apresentada. Vamos ter também muitas outras coisas abençoadas. E ela também vai estar falando do projeto dela, empreendedor, né? Isso. Então as pessoas vão ter a oportunidade de ouvir sobre esse empreendimento a qual ela narrou hoje, tá? Outra coisa também, nós estamos, a CAADER, ela busca, né, os pastores assembleanos, ministros assembleanos, mas também nós trabalhamos com o SINAI. O SINAI é o Conselho Interdenominacional, onde nós abraçamos bispos e apóstolos, tá? Bispos e apóstolos. O SINAI tem, por sua vez, trabalhar com as igrejas, né? E também abraçando bispos e apóstolos. Alguém estiver interessado, fala conosco aí. Pode deixar o telefone? Pode, deve. 986840968, tá? Valeu, forte abraço. É isso aí, pessoal. Nós estamos aqui já encerrando mais um podcast, agradecendo a Deus pela vida do pastor Charles. Não vai ficar só não só nesse podcast, mas também no nosso Instagram. Visite nosso Instagram, Andréia Vieira OFC. E também o nosso YouTube, Andréia Vieira OFC. Vai lá, faça a sua inscrição, dê o seu joinha, marque lá o sininho, lá, aperta o sininho. Pastor, quer continuar? Pode falar. Não, é só mandar um abraço, né, ao pastor Humberto, que ele foi, né, a ponte da nossa amizade. Pastor Humberto, beijo no teu coração, hein? O pastor Humberto é um pastor amigo nosso, já esteve aqui também no nosso podcast e nós somos felizes e gratos pela vida dele. E lembrando a você, mulher, que deseja fazer parte desse projeto, seja uma executiva AMV, entre em contato conosco pelo telefone 21 976660016, 976660016. Nosso projeto é extensivo a igrejas, então a AMV Assessoria estará também assessorando a CAADER em tudo que os ministros precisarem. Isso o pastor, depois ele vai estar explicando melhor como funciona, mas nós nos colocamos à disposição também para ajudar as igrejas, tanto em regularização, quanto em proteção, em outros fins que ele vai destinar aí aos ministros, ok? Quero agradecer a Deus pela sua audiência. Nós sabemos que estamos numa construção. Eu não me preocupo muito em saber se a gente está no topo, não, sabe, pastor? Mas o Carlos fica me falando. O Carlos se preocupa. Aí ele fica falando: vocês estão indo bem. Mas isso é para a honra e glória do Senhor. Nós fazemos isso com muito carinho. Somos recentes, esse é o nosso 5º episódio. E espero em Deus continuarmos aqui com vários temas polêmicos, vários assuntos importantes, mas para ajudar você. Então, você é o nosso companheiro aí semanal e eu te convido a chamar outros amigos, a outros companheiros também para nos assistirem toda segunda-feira às 17 horas. Hoje foi excepcional, terça, por causa do feriado, mas o nosso podcast é toda segunda-feira às 17 horas. Tenha uma boa semana em nome de Jesus e lembre-se, estamos numa grande obra e nós não vamos parar. Até semana que vem. Você está assistindo a TV Metropolitana Rio, Canal 2.